estamos dando início a mais uma edição do programa Conversa com o Presidente. Eu sou Esdras Dantas, presidente da Associação Brasileira de Advogados, e estamos aqui para conversar sobre a advocacia brasileira. Nós estamos recebendo aqui dois ilustres convidados, amigos, advogados, e que são membros da Associação Brasileira de Advogados. O primeiro, o nosso ilustre colega, Dr. Paulo Ricardo Silva, que é um ilustre advogado. Ele atua na área do planejamento sucessório, planejamento tributário, área tributária, do agronegócio, também família e sucessões empresarial. É um advogado realmente experiente, que já tem uma vida pública já bastante prestigiada, e nós vamos falar com ele aqui. Eu gostaria de primeiro ouvir o doutor Paulo Ricardo e depois falar com o doutor Alexandre Batista, que também é outro ilustre advogado, que atua na área de família, sucessões, também planejamento patrimonial. Mas eu vou dar a palavra. Isso aqui não é um programa com regras fixadas, pré-estabelecidas, mas é uma conversa com o presidente da ABA. E, doutor Paulo, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor me falasse quem é o doutor Paulo Ricardo, que se apresentasse para mim. Presidente Esdras, prazer, um privilégio estar aqui, né, nessa conversa com o presidente da ABA, um local onde a gente tem uma família, pessoas que se reúnem aqui em prol da causa da advocacia do nosso país. Como advogado, né, a gente tem atuação aí já há muito tempo, mais de 30 anos. É claro, como nesses 30 anos eu comecei lá na trabalhista, passei pela consumerista e aí no final você vai afunilando essa advocacia até galgar os tribunais superiores na área de planejamento patrimonial, que é uma advocacia também administrativa. Ou seja, 35 anos dá para você experimentar vários sabores da advocacia, que é um campo extremamente amplo no nosso país. Então, esse sou eu, meio que alguém que passou por diversos lugares e que hoje tem um foco definido da onde eu quero chegar, que é realmente prestar um trabalho com excelência. Que bom. Então, eu vou agora ouvir, quero saber também o perfil do doutor Alexandre Batista, nosso colega, também membro da Associação Brasileira de Advogados. Gostaria que ele também me respondesse quem é o doutor Alexandre Batista. Bom, presidente, é uma honra estar aqui com o senhor nessa conversa com o presidente, né? E é uma honra fazer parte da ABA. Eu gostaria de agradecer, né, veementemente aqui, que é uma oportunidade muito grande o senhor permitir a gente ter essa palavra, essa voz. A ABA é um local para a gente ter voz, para o advogado ter voz, e por isso eu sou muito grato. Eu sou advogado há mais ou menos 8 anos, né? Tive a graça de ter um sócio com uma grande experiência, Paulo Ricardo. O doutor Paulo é um craque, né? É um craque. E, assim, isso me ajudou muito na minha carreira, apesar de que no início eu ainda estava relutante, queria ali um concurso público, mas, graças a Deus, eu escolhi a advocacia para seguir em frente e descobri na advocacia realmente a minha vocação, né? Até outro dia, eu comentei com a minha esposa, eu estava num dia meio triste, assim, meio abalado, e aí eu tive uma reunião com a cliente de 8 horas da noite até 10h30, né, em plena quinta-feira. Você pensa, pô, uma coisa ruim, mas não foi. Depois dessa reunião, eu consegui solucionar um problema, e aquilo me deu uma alegria tão grande que eu voltei e fui falar com minha esposa e falei, me desculpa, mas eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu consegui resolver o problema daquela família. E isso me trouxe um sentido. Realmente, eu gosto do que eu faço. A gente demora anos para entender que realmente é mais fácil quando você trabalha com aquilo que você gosta. Então, eu sou um advogado que resolve problemas, né, na área de família, sucessões, planejamento patrimonial e dos empresários, né? A maioria das famílias são empresárias também, né? Que bom. Olha, você sabe que o propósito dessa conversa nossa é prestigiar os nossos membros. Vocês são dirigentes, vocês são membros da diretoria da ABA nas cidades satélites. E aí muitos vão perguntar o que é a ABA, né? Eu já quero deixar bem claro que a ABA
é uma associação sui generis, diferente de todas as existentes em nosso país. Ela tem como propósito, né, promover o crescimento e o reconhecimento profissional dos nossos associados. Isso é feito através de uma grande rede de contatos que nós criamos há 22 anos para troca de informações, experiências, potencializar oportunidades de trabalho, fazer parcerias, né, e promover a capacitação profissional. Vocês, como diretores da ABA, nas cidades satélites, nós temos, a ABA possui diretores, representantes, em todos os municípios, em todos não, mas pretendemos ter em todos os municípios brasileiros e também nos estados, nas regiões do país. E vocês são os dirigentes da ABA nas cidades satélites. Cidades satélites que hoje já não existe mais esse nome, porque aqui em Brasília não é uma unidade da federação também sui generis, ela não tem municípios. Aqui nós temos regiões administrativas. Mas esse nome de cidades satélites é porque são aquelas cidades que rodeiam o plano piloto de Brasília, né? Que é o Distrito Federal propriamente dito, que é a capital do Distrito Federal. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham, quais são os desafios da advocacia aqui nessa região que contornam o plano piloto, que contornam as regiões administrativas, quais são os desafios, as dificuldades que nós estamos enfrentando atualmente. Doutor Paulo Ricardo, o senhor, que é um craque aí, que atua muito na área do direito do consumidor também, né, na área empresarial, gostaria de ouvir qual é a sua impressão da advocacia, do exercício da nossa profissão aqui na região das cidades satélites do Distrito Federal. Bom, em primeiro lugar, a gente fica muito à vontade quando faz parte da ABA e atua nas cidades, nós chamamos ainda cidades satélites, né, por uma questão de lógica. E por quê? Porque a ABA tem, dentro dos seus fundamentos, não ser uma entidade partidária. Ela presta um serviço, ela leva uma mensagem, ela permeia muitas vezes aquilo que a própria OAB faz, mas não com aquele objetivo. A OAB tem as suas finalidades, nós não estamos aqui concorrendo com a OAB. Por quê? Porque a ABA ela congrega qualquer profissional do direito nessas cidades satélites, onde há uma necessidade maior ainda. A gente percebe que há uma diferença quando você vai para uma cidade satélite. Você enfrenta alguns problemas, em todos os lugares você tem problema, mas nas satélites você ainda enfrenta alguns outros problemas, até pela organização da própria entidade chamada OAB, que hoje congrega as satélites. Então a gente conhece isso, e quando o senhor nos convidou para fazer parte dessa diretoria, nós entendemos que o nosso desafio é estarmos nessas satélites, ouvirmos esses profissionais que estão começando, profissionais que já estão caminhando, e darmos voz a essas pessoas. O advogado que precisa hoje tem uma problemática da invisibilidade. É diferente de quem começou há 30 anos atrás, como o senhor fez parte da OAB, sendo presidente da OAB, e naquela época nós fazíamos sempre presencialmente. Eu comandava no direito consumerista 11 estados para uma multinacional. Eu tinha que ir a esses 11 estados. É difícil? A logística é complicada? Mas eu me tornei conhecido. Você olha dentro do olho do desembargador, do juiz, e então você tem uma visibilidade. E a nossa profissão, ela precisa dessa visibilidade. Nós precisamos trabalhar para que esses profissionais que estão começando, eles tenham essa condição de romper essa dificuldade. Se, por um lado, a tecnologia nos ajuda, nos permite acompanhar processos em todo o Brasil, por outro lado, ela traz uma invisibilidade, que é maléfica se nós não colocarmos essa tecnologia a nosso serviço e não permitirmos que nós tenhamos uma tapa na frente onde não somos vistos pelos órgãos judiciais. Então, a gente precisa disso. Olha, o senhor tocou num ponto muito importante. Realmente, a ABA, ela não concorre com a OAB. Até porque a OAB não consegue fazer o que a gente faz. Perfeito. Né? Aqui, quando eu falei no início que a ABA era uma entidade diferente, é por quê? Porque eu disse do nosso propósito, que é promover os advogados associados.
né? Promover tanto no campo pessoal como no campo profissional. A ordem não pode fazer isso. Por quê? Verdade. Porque hoje nós somos 1,5 milhão de advogados. 1,5 milhão de advogados. E, primeiro, que o papel da ordem seria de ajudar, lógico, os advogados, mas tem outras missões. Nós sabemos que o artigo 44 do nosso Estatuto estabelece a finalidade da ordem, que são duas. Uma política no campo institucional, não partidário, que o campo da política institucional nossa, qual é? É defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça, defender os direitos humanos, a cidadania, a justiça social e outros itens que estão estabelecidos na nossa lei. E também a ordem tem o monopólio da defesa, da assistência, da representação e da disciplina da advocacia brasileira. Mas com 1,5 milhão de advogados, ela não pode cuidar disso. Então, nós criamos essa nossa associação para ajudar o advogado. De que forma? O que a ABA oferece para o advogado? Oferecemos aquilo que o senhor falou. Primeiro, dar visibilidade. Nós entendemos que o advogado que não é visto não é lembrado. Em segundo lugar, a questão, além da visibilidade, nós temos que também investir em relacionamento. Eu costumo dizer que sem relacionamento a gente não consegue nada, não consegue clientes. Eu digo sempre em nossas reuniões que é através do relacionamento com novas pessoas que nós adquirimos novas ideias, novos insights. Esses insights, eles geram novas ações, e essas ações levam aos nossos propósitos. Então, eu notei essa sua preocupação com os advogados das cidades satélites, que essa falta de oportunidade de ser visíveis. Isso é muito importante. E esse é um dos nossos propósitos. Aliás, é o nosso principal propósito, colocar o nosso associado na vitrine da advocacia brasileira. A ABA está sendo chamada como uma escola de líderes e uma fábrica de amigos, justamente porque nós lutamos, nós sempre buscamos a visibilidade dos nossos associados, que, na verdade, são pessoas que estão em busca, né, de oportunidades de mostrar a sua utilidade, o seu trabalho. Mas nós vamos parar por aqui um pouquinho, nós estamos... No nosso bloco, no próximo bloco, nós vamos continuar a nossa conversa, ok? Perfeito. Até já. Até já.
pessoal, estamos dando início a esse nosso segundo bloco do programa Conversa com o Presidente. E vamos aqui dar continuidade a essa nossa conversa que eu estou tendo com o doutor Paulo Ricardo e com o doutor Alexandre Batista, falando um pouco dos desafios da advocacia no Distrito Federal. E agora eu vou perguntar ao doutor Alexandre Batista, que é outro advogado ilustre, aliás, são sócios, né? São parceiros Exatamente. de advocacia. Aí você veja que a aba está dando certo, porque nós estamos unindo os advogados. Eu vou perguntar para o doutor Alexandre Batista também a mesma coisa. O senhor que atua em todo o Distrito Federal, eu sei que atua até em outros estados, e principalmente na área do agronegócio, eu fiquei sabendo que vocês estão investindo nessa área do planejamento patrimonial no agronegócio. Eu queria, mas antes, me fale, se tem algum comentário para falar dos desafios que nós estamos enfrentando na advocacia aqui nas cidades satélites do Distrito Federal? Claro. Hoje a gente consegue observar uma diferença tremenda quando você tem um processo no tribunal, aqui em Brasília, no Distrito Federal, aliás, em Brasília, né, no plano piloto, e quando você pega um processo, por exemplo, em Sobradinho, uma região administrativa, ou ali no Núcleo Bandeirante, acredito que pela quantidade reduzida de juízes, talvez, você tem uma dificuldade grande de atuar na primeira instância, ali, de conseguir as coisas, né? Geralmente os juízes ali demoram, né? Ou não leem nosso processo, e você acaba tendo que recorrer. E aí, quando chega no tribunal, você consegue resolver. Então, eu tenho recebido aqui, sobre esse ponto importante, tenho recebido algumas indicações de que, infelizmente, nós não estamos mais sabendo quem é que julga os nossos processos, né? Se é o juiz ou se é assessor, né? Isso tem sido uma preocupação muito grande nossa. Então, esse comentário que o senhor fez realmente foi relevante, porque nós precisamos talvez também de mais transparência, né, nesse julgamento. O processo eletrônico veio para ficar, tem dado assim, muitas demonstrações de tecnologia nova, de bom andamento, tem tudo para que possa a nossa justiça ser mais célere, mas ainda não estamos conseguindo chegar a esse ponto, né? Mas continue, doutor Alexandre, o senhor estava falando aí das dificuldades de advogar nas cidades satélites, na morosidade dos processos, e o que mais que o senhor acrescentaria? isso, e assim, eu acredito que a aba, com a força, assim, como se fosse uma espécie de prerrogativas, né? Assim, estou com dificuldade de atuar em tal juízo. A gente, com certeza, você, sendo um associado, entre em contato com a gente conseguiria dar um suporte, uma força, realmente esse juiz atua assim, orientação de como você atuar ali, como você fazer o manejo do processo, né? Eu acredito que isso é uma força que a aba com certeza pode dar, né? Além da OAB, que já tem esse dever das prerrogativas, né? E eu falo isso porque eu sofri isso no meu primeiro processo. Uma juíza que me trouxe muita dificuldade. À época eu até tive um apoio muito grande da OAB, que tem um programa para jovens advogados, você pode marcar um horário com um advogado experiente. E quando eu me deparei, ele falou assim para mim, doutor, o senhor teve a sorte de pegar uma das piores juízas do Distrito Federal. O senhor vai ter que realmente escrever, ela quer que você escreva, então você escreve e faz o que ela está te pedindo, que você vai atingir o seu objetivo, o seu direito é bom. Então, assim, realmente esse apoio eu acredito que a aba consegue dar. A parte de visibilidade é maravilhosa, né? Olha que nós aqui hoje podendo discutir as dificuldades do Distrito Federal, né? Da advocacia no Distrito Federal. Então, veja, né? Sendo um associado aqui da aba, você olha quantas portas não se abrirão, né? Então, nosso projeto é realmente trazer isso para as cidades satélites, onde realmente existe uma dificuldade maior do que no plano piloto, ali onde nós temos maior quantidade de juízes e os processos acabam correndo de forma mais célere. Que bom, olha aí, o senhor tocou num ponto importante, porque um dos nossos propósitos também é justamente investir na dignificação da advocacia, na excelência profissional, nas boas práticas jurídicas. Nós vamos realmente fazer da aba uma escola de treinamento para o advogado, principalmente aquele
aqueles que estão na porta de entrada da profissão, né? É muito importante. Bom, estamos aqui nesse bloco falando com dois advogados ilustres, que é o doutor Paulo Ricardo Silva e o doutor Alexandre Batista. Eu gostaria de saber mais deles, se eles têm algum projeto para que a gente possa, se eles têm alguma ideia para a gente implementar sugestões para a diretoria da ABA nas cidades satélites. Doutor Paulo, você teria alguma sugestão? Eu sei que a sua experiência de vida já exerceu vários cargos públicos no Distrito Federal, são mais de 30 anos de exercício profissional, mas eu gostaria de colher do senhor as suas ideias sobre como melhorar a vida dos advogados associados da ABA nas cidades satélites. Bom, nós fomos recém-possados e a primeira coisa que nós fizemos nas nossas primeiras reuniões é exatamente perceber, mapear quais estão sendo essas dificuldades, conversando com esses profissionais, estando disponíveis a eles, franqueando a eles o acesso à ABA através dessa diretoria, que tem como objetivo ser um braço da ABA, né, indo mais longe para alcançar esse profissional. E a gente já percebe algumas coisas que podem ser colocadas em prática. Por exemplo, a gente percebe que muitos deles reclamam que, em razão dos processos serem online, eles sequer conhecem os juízes, os magistrados que estão julgando os processos dele. Então, uma das coisas que a gente precisa não importa se não tem julgamento presencial, mas nós precisamos promover momentos onde esses juízes se apresentem, sejam conhecidos desses advogados. Então, vai nesse momento que a gente quer promover esses encontros para que eles possam conhecer, para que eles possam estar junto com esses profissionais, para que esses profissionais, juízes, magistrados, estejam ali e sejam do conhecimento deles. Até para você quebrar esse distanciamento. Porque nós não somos contra a tecnologia, ela traz benefício e ela veio para ficar. Mas no momento em que ele sequer conhece o juiz, se ele sequer tem um contato, isso dificulta muito. Então, uma das possibilidades seria essa. A outra seria, de fato, estar com essas pessoas e ver exatamente quais são os gargalos que eles estão enfrentando. E aqui na ABA nós temos esse braço educacional, né, que há muitos anos, ou seja, com cursos de formação, com empreendedorismo, ou seja, ensinando esses profissionais, inclusive, como administrar o seu escritório. Porque uma das coisas que a gente percebe deles é que muitos deles sequer sabem o que é ter, por exemplo, na advocacia, uma pessoa jurídica. Quais as vantagens, quais as desvantagens, os cuidados, ou seja, tem muitas questões que não nos foi ensinado na faculdade. Por exemplo, temas como a advocacia administrativa. Se nós temos hoje uma quantidade de juízes, e é o caso da cidade satélite, que não conseguem dar vazão a esses processos, nós precisamos criar um segmento que seja a advocacia administrativa, onde nós trabalhemos a resolução de conflitos ou naquela advocacia preventiva. O planejamento patrimonial, seja urbano, seja rural, é uma advocacia que não envolve o judiciário. E que daria, inclusive, a oportunidade para aquele advogado que se formou, mas ainda não tem a sua OAB, ele pode atuar nessa área. Então, essa é uma outra preocupação. Ele não pode atuar diretamente no processo, mas ele precisa ter um contato com a advocacia até que ele venha se qualificar e passar no exame da ordem. Então, assim, isso eu falei apenas algumas, mas nós temos várias ideias que nós vamos trazer no momento oportuno. A gente está no momento de outiva dessas pessoas, e já dizendo para ele, contem conosco. Se eu tenho uma experiência, hoje a gente é advogado, então assim, há muito tempo a gente não tem aquela timidez, né? Então a gente percebe que eles têm uma timidez, um cuidado, uma coisa é educação. Educação nós temos que ter sempre, trato com urbanidade, mas nós não podemos entender que sem a presença do advogado não existe a prestação jurisdicional constitucionalmente prevista. Muito bom. Olha, isso daí já está agendado. Vamos ter outros encontros. Inclusive, gostaria muito já de convidá-lo para vir falar aqui sobre o planejamento patrimonial, que vocês tanto trabalham nessa área. É bom para orientar os colegas advogados que estão aí
iniciando a carreira e estão procurando um nicho. Eu tenho certeza que a gente pode ajudar muitos nossos associados com advogados mais experientes, como é o seu caso, né, que está atuando nessas diversas áreas do direito, e podemos dar aqui o nosso recado. Né? Muito obrigado. Será um prazer. Esse diagnóstico que vocês estão fazendo é importante. Nós precisamos saber onde a gente pode ser mais útil para os associados da ABA nas cidades satélites e atingir esse propósito aí. Eu vou aqui falar com o doutor Alexandre Batista. Eu gostaria de também saber dele se ele tem alguma sugestão para que a gente possa implementar, além dessa capacitação profissional que o doutor Paulo Ricardo falou. É importante, a gente tem aqui uma estrutura e vamos dar ênfase muito, vamos centrar nossa atenção para os associados na área da capacitação profissional, porque nós temos excelentes quadros, né? Temos advogados experientes que podem, nas diversas áreas, nos orientar. Doutor Alexandre, você tem aqui alguma sugestão de que a gente possa melhorar a advocacia, ou o que a gente pode dizer para aquele advogado que está começando a carreira, né? Como é que ele o que ele deve fazer para tentar uma coisa que nós sempre buscamos aqui, que é a prosperidade profissional? Olha, doutor Esdras, se tem uma coisa que eu posso falar para o jovem advogado, especialmente os das cidades satélites aqui do Distrito Federal, é que ele pode sim matar no peito e querer encarar sozinho a advocacia. Mas sozinho, assim, ele vai atrás dos clientes. E se ele não der conta, ele procura a aba para encontrar parceiros com mais experiência que podem ajudá-lo nessa carreira, né? Então, assim, a advocacia eu demorei um tempo para entender que realmente é sobre conexões, como o senhor falou mais cedo. Uma entidade como a nossa, ela nos possibilita ter conexões onde a gente vai... Cada palavra que eu tenho com o senhor é um aprendizado. Eu tenho a minha experiência, o senhor tem a sua magnífica, meu sócio tem a dele. Então, assim, com a entidade, com a aba, a gente pode trazer essa tranquilidade para o advogado, porque às vezes eu lembro, eu mais recente do que vocês, né? Eu lembro os meus medos, meus receios no início da advocacia, que era o que, será que eu vou dar conta? Pega, arruma o cliente. O cliente é o mais difícil do seu negócio. A solução, você tendo uma aba, né, que te dá um respaldo, você fala, não, eu estou pegando e estou trazendo um parceiro aqui que traz experiência, e ali você aprende 1, 2, 3. Daqui a pouco você está andando sozinho, ou com um sócio, ou com um parceiro, apenas através de parcerias. Então, eu acredito que a aba pode trazer isso, com certeza, né? Esse respaldo do medo do início da advocacia ali. Então, e principalmente nas áreas ali das cidades satélites. Bom, então nós vamos agora dar um intervalinho rápido para voltarmos para as considerações finais. Você dá uma palavra aos nossos parceiros, nossos colegas que estão nos assistindo pelo YouTube, no nosso canal da aba no YouTube, que tem hoje milhares de seguidores, que aumenta cada dia que passa. Então, já a gente está voltando, ok? Até lá. Até lá.
Olá, pessoal. Eu sou o Esdras Dantas, o presidente da Associação Brasileira de Advogados, e estamos aqui no nosso programa Conversa com o Presidente. E neste último bloco, nós vamos partir agora, já estamos baixando o trem de pouso, e vamos colher aqui as considerações finais desses dois ilustres advogados, membros da Associação Brasileira de Advogados, dirigentes da ABA nas cidades satélites de Brasília. E eu vou primeiro ouvir as considerações finais do doutor Paulo Ricardo Silva. Primeiro, agradecer a presença, foi uma grande honra estar aqui recebendo no nosso programa uma figura tão ilustre, tão experiente, tão competente como Vossa Excelência. Então, vou passar a palavra ao doutor Paulo para as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de debatermos temas tão importantes, tão caros da nossa advocacia brasileira. Um grande desafio. O meu prazer e meu privilégio de estar na ABA como diretor adjunto da cidade satélite é exatamente isso. A gente tem uma experiência e eu costumo dizer o seguinte, eu não quero prender esse conhecimento para mim. A gente, com a sua nobreza, aquilo que você nos passa, quando a gente senta para lhe ouvir, pela experiência, larga experiência, a gente está sendo acrescentado e a gente percebe que tudo isso é no sentido de nos potencializar para sermos profissionais competentes, para atuarmos com mais maestria, para fazermos diferença na advocacia brasileira. E aí entra, então, a minha disposição de pegar toda essa experiência, essa bagagem, colocá-la à disposição desses profissionais que estão aí nas cidades satélites, que precisam desse suporte, que precisam, de repente, de parcerias. Então, como o doutor Alexandre falou, não precisamos ter medo de nada. Nós sabemos estudar, nós temos, inclusive, a inteligência artificial aí que nos ajuda nesse processo. Ela não faz tudo por nós, mas ela nos ajuda naquilo que é trivial. Então, nós não somos contra a tecnologia e o que nós estamos propondo contem conosco, contem com essa equipe, né, que daqui a pouco o senhor vai entrevistar mais alguns integrantes dessa nossa equipe, e a gente quer se colocar à disposição e dizer o seguinte, a minha maior alegria, seja como advogado, seja como gestor da coisa pública que eu fui, seja como pastor que eu sou, né, como vocação, aqui como profissão, como sacerdócio também, a advocacia e seja como gestor, eu nunca pensei em guardar isso para mim. Por quê? Porque o que eu não passar para as pessoas, isso vai morrer e vai para um lugar que ninguém pode tirar um proveito, que é o cemitério. Então a gente precisa passar o conhecimento. Enquanto nós estamos aqui, temos a condição de fazer isso. Então é um privilégio estar com uma pessoa tão nobre, com um presidente tão nobre, como Vossa Senhoria, eu diria, né, com todas as honras possíveis e imaginárias, porque eu lhe admiro muito, nós o admiramos e acreditamos nesse trabalho que hoje alcança o Brasil, as cidades satélites, o Brasil e cidades lá fora, né? Outros países, nós já estamos representados aí e isso é muito importante. É um privilégio fazer parte dessa instituição e contem conosco, você, o advogado que está começando, você, o profissional que já tem uma caminhada, mas de repente quer explorar essa área da advocacia administrativa que eu falei aqui, que não era o foco aqui hoje a gente entrar profundamente nesse assunto, mas fica à nossa disposição de tratarmos desse tema com mais clareza, trazendo elementos, eu me coloco então à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. A honra é nossa. Tê-lo em nossos quadros é um privilégio para qualquer associação, qualquer entidade de classe, porque o senhor é um homem experiente, competente e ético, acima de tudo, íntegro. Então, eu que agradeço, muito obrigado. E quero também agradecer aqui ao doutor Alexandre Batista por ter aceito o nosso convite para participar desse nosso programa de hoje e passo a palavra ao senhor para as suas considerações finais, mas desde já agradecendo também, sensibilizado pela sua presença aqui em nosso programa. Muito obrigado. Com a palavra para as suas considerações finais, doutor Alexandre Batista. Muito obrigado, doutor Esdras, nosso eterno presidente, né, presidente da OAB, presidente da ABA. Primeiro, eu agradeço o senhor, Vossa Senhoria, aí, a oportunidade de estar aqui falando sobre dificuldades, falando sobre advocacia. No início da minha advocacia eu não tive essa oportunidade, talvez eu fechei os olhos. Hoje, graças a Deus, graças ao senhor aqui, eu tenho essa oportunidade de estar aqui
e apresento esse convite a todos os advogados aqui do Distrito Federal e do Brasil todo. A aba pode te abraçar e te ajudar, cara, a seguir em frente, a crescer na sua carreira, a ter visibilidade, a aprender mais, porque, como meu sócio Paulo Ricardo disse aqui, cada vez que nos sentamos com o presidente Esdras, é uma honra, é um aprendizado diferente, é impressionante. Realmente é uma honra estar aqui, é difícil não elogiá-lo, e assim, isso vai estar guardado para sempre. Eu espero nunca mais sair da aba, entrei para ficar de vez, e assim, a nossa diretoria da Cidade Satélite está à disposição de todos os advogados, iniciante, médio, quem já fez o caminho, sempre podemos ajudar um ao outro. Ninguém vai longe sozinho, e a aba é a instituição que vai fazer você crescer. Isso eu tenho certeza, porque já me fez crescer em pouco tempo, pessoalmente e profissionalmente. Eu não tenho dúvidas que isso acontecerá. Então, me coloco à disposição, coloco a diretoria à disposição e venha fazer parte da aba. Agradeço mais uma vez, presidente Esdras. Um prazer enorme estar aqui com o senhor. Bem, a honra também foi toda nossa receber o ilustre advogado também, que tem feito a diferença, né? Tem honrado, tem dignificado a advocacia do Distrito Federal. Nós estamos chegando ao final. Eu queria mais uma vez renovar os meus agradecimentos e dizer que foi um privilégio, uma honra receber esses dois colegas de grande expressão jurídica aqui no Distrito Federal. Quero também agradecer a Deus por esta oportunidade de nos conceder este momento de compartilhamento de conhecimentos, de falar um pouco de poder, porque na aba nós temos aqui um objetivo também. Aqui as pessoas entram na aba para aprender e compartilhar conhecimentos. Perfeito. Então, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel. Quem quiser conhecer melhor a aba, basta entrar no nosso site www.aba.adv.br. Também temos as nossas mídias sociais, né? @aba nacional. Temos abas em todo o país, em mais de 20 países do mundo. Nós estamos chegando bem longe justamente porque o nosso propósito é esse. Nós temos aqui uns princípios da aba, que é de plantar em nossos corações a semente do amor. Perfeito. De transformar nossos rivais em companheiros, nossos companheiros em amigos e nossos amigos em entes queridos. Nós aqui não procuramos não ser um cordeiro perante os fortes, mas também não somos um leão, não queremos ser um leão perante os fracos. Nós temos que aqui aprender a saber perdoar e afastar de nós o desejo de vingança. Nós temos que abrir nossos olhos para vermos os nossos próprios defeitos e cerrar nossos lábios para não comentar defeitos alheios. Nós temos que afastar de nós a arrogância e a presunção e pedir a Deus que sejamos seres realmente justos. Muito obrigado, e está encerrado esse nosso programa, essa mais uma edição do programa Conversa com o Presidente, e nos veremos em outra oportunidade. Até lá, um abraço. Muito obrigado.